Estamos ao vivo e bem vivo, então, gente. Mais uma sexta-feira. Hoje, dia 2/5/2025, às 19h40. Então, demos 10 minutinhos de tolerância. Infelizmente, crente não gosta de relógio, eles têm uma briga. Se tu tá chegando agora, curta, compartilha, comenta, inscreva-se nos canais, tanto do Theo Escritura como no meu. Ativa o sininho para receber as notificações, deixa teu like lá que recomenda o canal para mais pessoas. Ok? Vamos então à nossa chamada, nossa listinha aqui. Se alguém não puder falar, digita ali, tá tudo certo. Se não autorizar a exposição da imagem e da voz, só lembrando, pode assistir a aula tranquilo, pode assistir o estudo de boa, só não vai poder interagir se tiver alguma dúvida, alguma coisa desse sentido. Ok, gurizada? Vamos lá então. Vamos pela minha ordem aqui, que vocês vão ver na telinha, que vai ficar gravada no YouTube. Lauriene, autoriza a exposição da voz e da imagem? Gracias. Alisson, o senhor autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz, oriunda de Santa Maria da Boca do Monte? Claro, autorizado. Muito obrigado. Sabrina, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Sim. Ok. Agora complicou mais ainda. Janaíra, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Janaíra, Perdão. sim, eu autorizo. Perdão, eu tenho deficiência cognitiva com É sempre uma atenção, não, obrigado. Sempre me lembre que eu sempre erro, eu não sei o que acontece. Cláudio, o senhor autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Autorizo. Ok, graças. Alguém quer fazer a oração inicial para nós aí? Pai, mais uma sexta, Pai, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra, Pai, que a gente possa ser edificado por esse estudo de hoje, através do Teu Espírito, que nós venhamos aprender mais de Ti, não ensinamentos humanos, não ensinamentos meramente cognitivos, de racionalidade, psique humana, mas que a gente venha aprender direto da Tua fonte, do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, que é o que nos move. Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Página de número 184, parte 29. Hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista pós-tribulacionista, ok? Parte 29, trato ainda de Mateus 24:31, página de número 184, ok? Ao pessoal que chegou agora, que vai chegando no decorrer, se quiser participar, autoriza a exposição da imagem da voz, fala aí que eu vou escutar vocês, que eu estou em outra janela e não necessariamente na janelinha olhando para esse rostinho de vocês, ok? Vamos embora então. Parte 29, Mateus 24:31, o texto sagrado diz o seguinte: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Muitos dos que não são pré-tribulacionistas alegam que o texto de Mateus 24:31 faz menção a um arrebatamento pós-tribulacionista. Todos já ouviram isso, certamente. Todos concordam que essa passagem trata da segunda vinda de Cristo. Nesse caso, a questão é saber se os textos de Mateus 24:31 e Marcos 13:27 são ou não referências ao arrebatamento. Minha convicção, parafraseando aqui o Dr. Tomás Ais, é de que essa passagem em estudo não faz alusão ao arrebatamento. E vamos ao ponto de vista pós-tribulacionista. Irving Baxter, uma das personalidades do rádio que defendem a posição pós-tribulacionista, acredita que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo acontecimento, descrito em Mateus 24:31. Baxter alega, abre aspas, o texto de Mateus 24:29 mostra que a vinda do Filho do Homem e o arrebatamento são o mesmo acontecimento, fecha aspas para Baxter aí. Ele chega a essa conclusão pela comparação do texto de Mateus 24:29 ao 31 com o texto de Apocalipse 19, referente à volta de Cristo. Na discussão, Baxter não faz menção ao texto de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o versículo 18, que é o texto bíblico, aqui eu vou abrir para uma pequena digressão já, que é o texto bíblico que trata de arrebatamento no Novo Testamento, assim como 1 Coríntios 15. São os dois textos do Novo Testamento claros
inequívocos que não dá para negar a doutrina do arrebatamento, tá? São os dois textos claros no Novo Testamento, tá? E ele não trata justamente de um ou dos dois, poderia tratar dos textos que falam do arrebatamento. Isso já mostra uma deficiência na teologia bíblica dele, tentando harmonizar os textos bíblicos. Dito isso, uma passagem bíblica, falando de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, que incontestavelmente se refere ao arrebatamento e que é fundamental para defini-lo. O Dr. Robert Gundry, um eminente defensor do arrebatamento pós-tribulacionista, também iguala o arrebatamento à segunda vinda de Cristo, nesse texto de Mateus 24, 31. Gundry argumenta que os pós-tribulacionistas associam o arrebatamento àquele ajuntamento dos escolhidos que será efetuado pelos anjos ao som da trombeta, segundo Mateus 24, 31. Pequeno adendo, vão lá no meu canal tem em imagens. Eu narrei os textos, os eventos ali que acontecem, Mateus 24 e 1 Tessalonicenses, e demonstrei que são eventos distintos. Está desenhadinho lá para quem quiser aprender. Basta ir no meu canal e ver o vídeo. Se quiser também curtir e se inscrever, já ajuda o careca aqui que vos fala. Voltando para a leitura, ele comenta o seguinte: se definirmos estritamente o arrebatamento como um rapto, só existe uma passagem no Novo Testamento que possa descrevê-lo. Essa passagem é a de 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18. Até o presente momento aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma digressão para fazer, alguma coisa? A definição de arrebatamento. Baxter nem chega, olha só, gente, o Baxter, ele nem chega a definir o arrebatamento. Imagina só, um pós-tribulacionista tentando defender sua posição, que não define o que ele está para lá defender. Vocês estão entendendo o que é o nível dos acadêmicos pós-tribulacionistas? Isso, evidentemente, permite a Baxter uma flexibilidade para situar o arrebatamento em Mateus 24, 31. Quando se não define as bases, você deixa as pontas soltas e você pode permear. É por isso que definições em debates e ensinos são imprescindíveis. Quem não faz isso corre o risco de ficar solto no assunto, podendo correr para qualquer lado, porque não definiu nada, e os ouvintes vão aprender coisas erradas porque não foi definido o que está sendo ensinado ali, ou a doutrina que está sendo ensinada. Ok? Na definição de arrebatamento, o Dr. Gundry inclui o conceito de um rapto proveniente do texto de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Gundry quer ampliar a definição para incluir uma reunião ou recepção. Já que a presente discussão levanta a questão de que se a passagem de Mateus 24 31 refere ou não ao arrebatamento, caberia incluir o texto de Mateus 24, 31 numa definição preliminar de arrebatamento. O texto de 1 Tessalonicenses 4,17 é uma passagem que indiscutivelmente descreve o arrebatamento da igreja. O verbo grego harpazo está na voz passiva, ser arrebatado, do qual se origina o substantivo arrebatamento, no nosso português, ocorre apenas nessa passagem, a palavra harpazo. A despeito do que se possa acrescentar ao conceito de arrebatamento, no texto de 1 Tessalonicenses 4,17, está mais do que claro que a ideia é de um translado de crentes vivos. Então note, Mateus 24, os crentes não são transladados para encontrar Jesus nos céus. Os crentes são transladados, ali os eleitos, os escolhidos daquele período, sobreviventes do período tribulacional, eles são ajuntados em Jerusalém perante o rei. O texto de 1 Tessalonicenses 4,13, os crentes são ajuntados, glorificados, corpos transformados, e encontram o Senhor dos Ares. Isso daí já é uma baita de uma diferença, né, gente? O texto está narrando ajuntamento na terra, o texto de Mateus 24. O texto de 1 Tessalonicenses trata de pessoas sendo ressuscitadas, tendo seus corpos transformados num piscar de olhos e encontrando com o Senhor nos ares. Só isso já é uma diferença gritante entre os eventos. Mas eles não definem nada. Por quê? Porque eles, primeiro, não sabem. E segundo, eles têm um sisteminha pronto que eles têm que encaixar na escritura, ok? Alguém quer tecer algum comentário? Senão a gente vai avançando. Uma comparação dessas passagens bíblicas. Na tentativa de criar uma equivalência entre Mateus 24, 31 e 1 Tessalonicenses 4, 17,
como textos que se referem ao mesmo acontecimento, o Dr. Gundry comenta o seguinte: Paulo usou uma terminologia correlata para tratar do arrebatamento da igreja na carta aos Tessalonicenses, onde para se leem os mesmos termos encontrados no discurso do Monte das Oliveiras, a saber, uma trombeta, nuvens e uma reunião de crentes. Isso daqui, gente, são coisas que são iguais nos textos. Mateus 24 fala de trombeta, Tessalonicenses também. O texto fala de nuvens, também fala nos dois textos, só que tem aí que tem uma diferença. As nuvens citadas em 1 Tessalonicenses é da igreja encontrando com Jesus lá. As nuvens que é citado em Mateus 24 é o sinal do Filho do Homem vindo até a terra. Note, só porque tem nuvem não significa que é o mesmo evento. E só porque é trombeta também não significa que é o mesmo evento. E há essa reunião de crentes. Só que a reunião de crentes em 1 Tessalonicenses é sendo tirada da terra e encontrando com Cristo nos ares. O texto de Mateus 24 é uma reunião que os anjos fazem dos eleitos na terra. Jesus já voltou. Entende a grande diferença entre os textos? Voltando à leitura aqui. De fato, há algumas semelhanças entre arrebatamento e segunda vinda. Tem, isso daí é inegável, tá? O pré-tribulacionista que nega que a semelhança nos textos, nas descrições, está sendo desonesto. Embora tenha certas semelhanças, nuvens, um ajuntamento, vamos dizer, som de trombeta, isso daí é igual, mas não significa que é o mesmo evento. Entende? Assim como a camisa do Grêmio tem azul e a do Cruzeiro tem azul, são coisas diferentes. É uma analogia para vocês aí prestar atenção, que não é porque tem uma cor igual, uma descrição igual, algo igual, que significa que é o mesmo evento. Também existem semelhanças entre o primeiro advento de Cristo, que se deu há 2000 anos, e o seu segundo advento, que ainda está por acontecer. Nem por isso tais acontecimentos são considerados idênticos. Verificamos que não se tratam dos mesmos eventos por causa da diferença entre eles. Quando se faz uma comparação entre os textos de Mateus 24:31 e 1 Tessalonicenses 4:17, são as diferenças que contam. Há diferença suficiente para que se chegue à conclusão de que essas duas passagens obrigatoriamente se referem a acontecimentos distintos. Dr. Stephen McAvoy, bonito o nome do rapaz, hein? Salienta que a diferença entre as afirmações de Paulo aos Tessalonicenses e o texto de Mateus 24:31 tem muito mais relevância do que quaisquer supostas semelhanças. Ele diz, vamos abrir aspas para o Steven aí. Sproul pergunta, em que texto Paulo menciona o escurecimento do sol? Mateus 24. A interrupção da claridade da lua. Mateus 24:29. A queda das estrelas do firmamento. Mateus 24:29. O abalo dos poderes do céu. Mateus 24:29. O lamento de todos os povos da terra. Mateus 24:30. A vinda do Filho do Homem vista pelos povos do mundo inteiro. O texto ainda descreve, né? Todo olho verá. Mateus 24:30. Ou o envio dos anjos por parte de Deus. Mateus 24:31. Todos esses eventos aí, gente, é de Mateus 24. Feinberg também menciona as diferenças entre os dois relatos. Observe o que acontece quando se faz uma análise cuidadosa de ambas passagens. No texto de Mateus, o Filho do Homem vem sobre as nuvens do céu, enquanto no texto de 1 Tessalonicenses 4, os crentes em Cristo se encontrarão nas nuvens do céu. Entendeu? Não é só porque tem nuvem que é a mesma coisa. Uma coisa é eu dizer, Jesus vem nas nuvens do céu. Outra coisa é eu dizer, os crentes se encontrarão com Jesus nas nuvens do céu. Entendeu? Só porque tem nuvem não significa nada. É o que eu sempre digo. Se pato tem asa, usando a lógica, por que não existe vida em Marte? Tu vai me perguntar, Dander, essa tua pergunta não faz sentido. Ok. Assim como ter nuvens nos dois textos, não faz sentido que é os mesmos eventos. São passagens diferentes. Na passagem de Mateus 24, os anjos reunirão os escolhidos. Na de Tessalonicenses, o próprio Senhor perceba a ênfase, reunirá os crentes. O texto de 1 Tessalonicenses é o único que menciona a voz do arcanjo.
no discurso do Monte das Oliveiras, não há nenhuma menção de ressurreição, ao passo que na passagem de 1 Tessalonicenses, a ressurreição é o elemento central. Lembre-se, os crentes em Cristo são ressurretos, os crentes vivos têm os corpos glorificados, eles se unem e são levados aos céus para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Tá? As diferenças nessas duas passagens, quanto ao que vai acontecer antes da volta visível de Cristo, são gritantes. Além disso, o texto de Mateus 24 não faz nenhuma referência à ordem de subida, ou de ascensão, como quiser, ao passo que a ordem de subida se constituiu noutro componente fundamental da referida epístola de Paulo. E aqui termina essas considerações do Dr. Feinberg. Alguém quer fazer alguma ponderação aí? Além das diferenças acima mencionadas, a ordem dos acontecimentos também difere nessas duas passagens. No texto de 1 Tessalonicenses 4, os crentes são reunidos nos ares e levados aos céus. Enquanto na passagem de Mateus 24, eles são reunidos após a volta visível de Cristo na terra. Para embasar o seu ponto de vista de que o texto de Mateus 24:31 se refere ao arrebatamento, Gundry precisa não apenas salientar algumas diferenças, mas deve harmonizar essas diferenças. Assim, as diferenças dessas duas passagens fortalecem o argumento de que elas tratam de dois acontecimentos distintos. Ou seja, se um evento diz A e outro evento semelhante diz B, eu não consigo harmonizar. Se eu não consigo harmonizar, cai por terra a tese de que são eventos iguais, ok? Quem são os escolhidos? Eu creio que os escolhidos mencionados em Mateus 24 são uma referência ao remanescente judeu que, durante o período da grande tribulação, virá a crer em Jesus Cristo como Messias que lhe fora prometido. Em geral, os comentaristas admitem que escolhidos é um termo que pode se referir a Israel, a igreja ou ambos. É o meu ponto de vista, inclusive. O contexto é fator determinante e qualquer esforço de se descobrir o significado específico pretendido pelo autor. Seu uso no contexto de Mateus fortalece a concepção de que o termo escolhidos seja uma referência a Israel por causa da orientação judaica verificada na passagem. Está correto, sim. Nesse texto, ali escolhidos faz uma referência estritamente aos judeus, porque o cenário todo é judaico. Jesus está falando para judeus antes da instituição da igreja, tratando de um assunto do qual a igreja não é ensinada em lugar nenhum na escritura, que é o período tribulacional. Nós não temos nenhum texto nas epístolas de Paulo, nas epístolas pastorais, nas gerais, de que a igreja estará presente no período tribulacional. Não tem um texto. Não tem um texto ensinando que a igreja deve perseverar e aguentar o período tribulacional. Não tem um. O que tem são textos falando da nação de Israel no período da tribulação e que a teologia aliancista, porque é supersessionista e alegórica em certos sentidos, ela usa os textos falando da nação de Israel e aplica para a igreja. Agora, tu não acha uma descrição da palavra tribulação e igreja naquele contexto. Eu mudo meu nome para Vera Verão. Isso, exatamente, Vera Verão. Se um pós-tribulacionista me mostrar que a igreja, lembre-se, eclesia, igreja, estará presente no período da grande tribulação. Tá? Dr. Stanley Toassam comenta que os termos como Evangelho do Reino, Mateus 24:14, Lugar Santo, 24:15, no sábado, 24:20, e o Cristo, no caso o Messias, são indicadores de que o assunto diz respeito a Israel como nação. Lembre-se, todos esses vamos dizer assim, esses adendos é uma referência à nação de Israel, porque Evangelho do Reino está falando do reino no sentido de que Israel era aquele povo do reino de Deus. Lugar santo, acho que não precisa dizer que é o templo em Jerusalém. No sábado, a não ser que isso seja adventista, não faz sentido para a igreja. Tá? E o Cristo no sentido de Messias, apontando ali para a nação de Israel, que era o libertador que apartará Jacó das suas iniquidades. Então, são todos indicadores de que o assunto trata da nação de Israel mesmo. O Dr. Reinhold Schwartz faz uma explanação mais objetiva. Abre aspas para ele aí. Os escolhidos são um remanescente fiel
e crentes dos israelitas, em contraste com os pecadores descrentes que fazem parte da nação de Israel. No texto de Isaías 67, do versículo 65, melhor dizendo, do versículo 7 ao 16, Deus faz um contraste entre dois grupos e seus respectivos destinos. No versículo 9, Deus chamou o remanescente de meus eleitos. Nos versículos 17 e 25, ele revelou que esse remanescente eleito da nação de Israel será grandemente abençoado na terra quando o milênio for estabelecido. A não ser que tu seja adepto da teologia da prosperidade, tu vai concordar que para a igreja, preste muito bem atenção no que eu vou falar, abra bem os ouvidos, tu é pós-tribulacionista, não tem uma promessa de prosperidade na terra para a igreja. Não existe isso. Em lugar nenhum. Então, se tu é um teólogo da prosperidade pós-tribulacionista, porque é pós-milenista, porque é preterista, arrependa-se dos seus pecados enquanto há tempo e abandone essa heresia satânica. Dito isso, visto que o termo escolhidos foi usado 3 vezes em Mateus 24, versículo 22, versículo 24 e versículo 31, também Marcos 13, 20, 22 e 27, é muito provável que o autor empregue para referir-se à mesma realidade todas as 3 vezes. E não faz sentido. Ele está falando com um judeu, tendo em mente um grupo que não é o judeu. Isso faz Deus, inclusive, um mentiroso. Imagina, Cristo ali está falando com seus discípulos, mais especificamente com os apóstolos, tá? Que ainda são israelitas, não inaugurado a igreja, lembre-se, eu edificarei a minha igreja, o verbo é futuro, tá? Aí Jesus fala tudo aquilo ali para eles, mas olha, não é nesse contexto judaico, tá? É num contexto a posteriori, quando eu levantar a minha igreja e fundamentar a minha igreja. É para esse grupo. Então de que adianta tu olhar para o templo judaico e falar do templo judaico? Porque não tem nada a ver com o templo judaico. Não é para aquele grupo, não é naquela região. Não tem mais nada a se tratar com eles. Isso faz Deus um grande cara de pau. Jesus fala coisas na frente de um público que, na verdade, vai se cumprir em outro. Não tem nada a ver com aquilo ali. Tu imagina só. Jesus falando com os caras ali. Ainda não tinha sido instituída a igreja, mas aquilo vai se cumprir sobre a igreja, não sobre aquela nação da qual ele está falando. Complicado, né, gente? Fazer Deus mentiroso? Cristo está mentindo, então. Difícil, né, gente? A regra do contexto não permite que o termo escolhidos ou eleitos, mencionado em Mateus 24, do versículo 22 e versículo 24, seja uma referência a Israel, e 9 versículos depois, o mesmo termo se refira à igreja. É que não faz sentido, né, gente? O público é israelitas dentro da nação de Israel, debaixo da aliança mosaico-palestiniana ainda, sem ter instruído e edificado a sua igreja. Mas aí os aliancistas veem aquilo falando sobre a igreja. Difícil, né, gente, essa leitura. Se não existe nenhum indicador de transição de um sentido para outro termo, o termo escolhidos, usado em Mateus 24, 31, só pode significar o mesmo significa em Mateus 24, versículo 22 e versículo 24. É o que a gente diz. Teologia sobre termos é errado. O termo está sujeito ao seu contexto. Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui, gente, imagina só, já vamos encerrar a aula também, hoje foi curtinho, rapidão. Imagine só, eu estou conversando com você a respeito de uma vela de carro, tá? Sabe, aquele negocinho que vai lá no motor, né, para o carro poder ligar e tudo mais. Eu chego e digo assim, e aí vem uma pessoa de fora. Aí nós estamos conversando sobre a vela do motor do carro. Eu digo assim, fulano, pega a vela para mim e troca lá. Aí chega uma pessoa desorientada e vê falar em vela. Ela vai pensar, que tipo de vela? É aquela vela que tu coloca fogo para iluminar? É uma vela daquelas aromatizantes? É uma vela de navio? É uma vela de um barquinho pequeno? É uma vela de carro? Tem N situações em que a palavra vela pode se aplicar para coisas distintas. O que define o que é aquela vela? O contexto em que eu falei com aquela pessoa. Assim é a teologia sobre termos. A teologia sobre termos, ela pega um termo, escolhidos,
E ela vê que o termo escolhido se aplica à igreja também no Novo Testamento. Aí o que eles fazem? Todo texto que eles leem a palavras escolhidos, eles leem igreja. Isso é errado. Isso é errado. O termo escolhido é aplicado a anjo. Anjo é participante da igreja. O termo escolhido é aplicado a Cristo. Cristo é um participante da igreja. Ou ele é o cabeça da igreja? O Senhor, o Quírios da igreja. Entende, gente? Então, é complicado, gente. Fazer teologia sobre termos é o que arminianos e preteristas pós-tribulacionistas fazem. Os dois grupos. Eles gostam de dar pau nos arminianos. Que a palavra mundo significa sempre cada indivíduo. E dão pau nos arminianos por causa disso. Mas são os mesmos que pegam a palavra santos, eleitos, escolhidos, e dão um único significado, que é aplicar para a igreja no Novo Testamento, como se os judeus não tivessem chamado disso, e inclusive os anjos não tivessem chamado de santo anjos eleitos e tudo mais. Entende? Conclusão do Dr. Thomas Ice aqui. Já que a igreja não é mencionada em Mateus 24, fica mais do que claro e evidente constatar que o versículo 31 deste capítulo não se refere ao arrebatamento da igreja. Pelo contrário, à medida que se estuda o contexto das passagens do Antigo Testamento, a que o Senhor Jesus faz alusão, fica muito claro que ele se refere ao reagrupamento dos eleitos de Israel na consumação dos séculos, com o objetivo de trazê-los de volta à sua terra para desfrutarem do milênio, o reino de 1000 anos de Cristo. Na sua primeira vinda, Cristo lamentou sobre Jerusalém e expressou o seu desejo de reunir Israel a si mesmo, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Mateus 23, 37. Na ocasião da sua segunda vinda, os eleitos de Israel olharão para ele, a quem transpassaram, fazendo uma alusão a Zacarias 12:10, e como eu tenho tempo, eu vou ler esse texto de Zacarias 12:10 aqui para mostrar para vocês. Mas sobre a casa de Davi, preste atenção, sobre a casa de Davi. Qual é a casa de Davi? É a igreja? É? Legal. E sobre, eu vou ler devagar porque pode ter aliancista aí que tem dificuldade cognitiva, dissociação ouvido-cérebro para entender, tá? E sobre os habitantes de Israel, Jerusalém. Sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eu vou ler de novo. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. É a igreja? Acho que é a Padecal, né, no pós-tribulacionismo. E dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26, e Mateus 23, 39, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E encerramos por aqui. Se alguém quiser tecer algum comentário, fique à vontade. Rapaz, esse versículo é interessante, né? Ele fala que sobre a casa, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Isso. Se parasse aí, eu diria que era o pai falando, né? Mas ele e olharão para mim a quem transpassaram. Com certeza, foi o filho que foi traspassado, embora o filho ainda não havia encarnado. O texto, a profecia é dita antes do filho se encarnar. Sim. Estão na casa. Não, se tu lê Zacarias, cara, tu fica apavorado com as descrições exatas. Mas o interessante é que diz que vai derramar o espírito de súplica sobre eles, eles chorarão como por um filho mais velho, né? O judeu não tinha nem noção. Parte e tal. Esse texto aí, ele destrói a ideia de que não haverá um renascimento espiritual para Israel, né? Não, sim. Assim, o que destruiu o meu aliancismo, meu pós-tribulacionismo, meu amilenismo, foi Zacarias.
Foi um desespero, então, cara. Eu comecei a ler a partir do capítulo 9 ali, foi um desespero total na época que eu era aliancista, porque não fechava, cara. Não fecha. Não, de jeito maneira. Se tu não alegorizar, não fecha. Não tem como não, porque o texto há essa reviravolta de o Pai falando, o Filho falando, o Espírito Santo agindo, a Trindade muito clara no Antigo Testamento. Sim. E tratando de fatos que ainda vão ocorrer. Não, e a exatidão, cara. A exatidão. Prantearão sobre aquele a quem transpassaram. Cara, é aquilo que eu estou falando. O Filho não havia se manifestado, sim, ainda não havia encarnado, ou seja, para mim, assim, tratando da Bíblia de uma teologia mais, de uma revelação progressiva, sim. Eu não penso que quando Simeão, ao falar com Maria no templo, que uma espada transpassará a sua alma e faz aquela predição para ela que ela vai sofrer muito por causa do filho, ele já está falando que o filho seria crucificado. Entende? É tipo assim, eu vejo que ele está fazendo uma predição de um sofrimento para ela sobre quem vai ser o filho, porque ele vai ser para exaltar uns e para humilhar outros, né? Sim. Cara, outros. Se não me falha a memória, cara, a diferença ali entre Zacarias e Jesus é 500 anos, cara. Pode ser um pouquinho mais até. Anos. Cara, tu imagina, tu 500 anos antes, tu dizer, prantearão sobre aquele a quem transpassaram. Aí vem o aliancista, aí vem o filho de Orígenes de Alexandria dizer, não, nós temos que ler as profecias de modo alegórico, elas não têm descrições literais. Aí tu lê esse texto aqui para ele. E aí? Tu lê para ele Zacarias descrevendo, olha, Sião, eis que o teu rei entra, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. O texto é bem claro, o versículo 6 diz que Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Isso é. Mas, não tem. Eu já disse, cara. Se o aliancista for honesto, ele lê Zacarias 9, 10, 11, 12. Ele abandona. Não tem como. Ele vai. Se ele for honesto. Agora, o que a gente mais tem aí é desonesto. Concordo plenamente. Esse texto você citou ele agora, eu estou observando ele. Eu nunca parei para. Assim, ó, faz o seguinte, nunca parei para analisar. Ó, lê em sequência. E todos os irmãos que quiser. Porque assim, ó, o que eu falo, vocês têm que ir na escritura para ver se eu tô falando que o que eu tô falando é verdade. Mas assim, ó, ler o capítulo 9, 10, 11, 12 em sequência. Tu vai sair estarrecido dali. As descrições. Você sabe que você me deu uma ideia. Eu quero conferir os meus materiais aqui nessa. Como é que é o nome dela? Editora Cristã? Cultura Cristã. Que é Cultura Cristã mesmo. Ela é presbiteriana alta. A maioria dos comentários é do Hendrix, é do Kistemarker. É só desses camaradas. A maioria é presbiteriana. Sim. Eu quero ler sobre o Zacarias, o comentário dele, só para me ver quais são as piruetas que eles vão dar. Foi até bom, você me provocou. Eu vou. Faz isso. Ó, eu já vou te adiantar. Grande parte do que eles vão dizer, eles vão tentar associar essa descrição com o evento da primeira vinda de Jesus ou pós-exílio. Sim, mas o problema é que esse olharão para aquilo que eles transpassaram, ele tem que acontecer numa profecia do retorno do Messias. Não pode ser numa profecia na hora que está transpassado, porque se a profecia acontece, se acontece o cumprimento dessa profecia, como eles vão tentar dizer, sim, que o olhar para ele traspassado é ele pregado na cruz sendo traspassado, então tem um problema muito sério, porque a profecia ela não fecha, ela não cumpre. Sim. Não houve isso. Sim. Muito pelo contrário. O que você vê nas Escrituras, principalmente no momento em que Cristo estava pregado na cruz, é o escárnio daqueles que passavam, dos sacerdotes, dos fariseus, e os romanos que puniram ele com os açoites, com flagelo. Você não vê em nenhum momento
esse espírito de reavivamento acontecendo em Israel, mas de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O Messias era um ato, ter matado o Messias, pelo menos que a gente percebe ali, depois que eles fazem isso, era um ato de orgulho deles que estavam simplesmente cumprindo a lei, porque é alguém que estava dizendo ser filho de Deus. Sim. Não havia arrependimento. Muito pelo contrário, havia um espírito de exaltação, de engrandecimento próprio, porque nós fizemos aqui que a lei nos manda fazer. Sim. A lei manda apedrejar, nós não apedrejamos, mas conseguimos alguém que pendure ele na cruz. Isso aí. Então, gurizada, era isso então. Queria agradecer a todos. Tu que tá vendo pelo YouTube, ficou até agora, curta, compartilha, comenta, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho, sabe, o sincero da égua madrinha. Tu não entendeu bolhufas nenhum, porque eu falei em gauchês aqui, tu não entendeu nada do que eu falei. Mas é o sininho, tá? Sincero, sininho, que vai pendurado ali no pescocinho ou da vaca, né, ou do cavalo ali, que tu tá andando para fazer o barulhinho, para fazer o sinal. Ia dizendo, se tu ficou até agora, cliquezinho lá no curtir, se inscreve, compartilha os canais para que cada vez cresça mais e ajude a gente a levar os ensinos bíblicos a mais pessoas. Valeu, gurizadinha, deixa eu encerrar a gravação aqui.